Bom dia, gente. Bom dia a todos. Esse aqui é o nosso No Fio do Bigode, uma das nossas duas lives semanais, onde a gente encontra o pessoal mais legal que tem, que é o pessoal aqui da família Ábrada. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre agronegócio para variar, né? Vou ter o prazer de receber hoje o Francisco, diretamente de Itapeva, em São Paulo. A gente vai fazer um bate-papo aqui bem tranquilo mesmo, a respeito do agronegócio na região dele, um pouquinho do que ele tem para passar para a gente. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Luiz, eu sou um dos sócios fundadores aqui da Academia Brasileira de Direito do Agronegócio e estou muito feliz em estar aqui recebendo todos vocês. Já estou vendo nossos associados aqui, estou vendo a Bruna. Bom dia, Bruna. Bom dia, Adriano. O Adriano estava sumido ultimamente. Bom, gente, muito bom ver vocês logo na segunda, começando a semana muito bem, né? Vocês estão vendo que eu estou de cenário diferente, a nossa logo está pronta. Dá ela aqui para vocês verem. Ficou legal, né? A gente tá ficando chique. Bom, gente, falar um pouquinho aqui sobre o que aconteceu no fim de semana. Para quem não é da Ábrada ou para quem ainda não teve oportunidade, rolou o primeiro Marco Zero Digital Ábrada, que foi um final de semana, não, foi a manhã de sábado inteira, onde a gente conversou, eu e a Lohane, com os membros da nossa família Ábrada, sobre o quanto é importante a diferenciação por meio das redes sociais, para que a gente possa desenvolver tanto a nossa rede profissional, a questão da advocacia em si, sem ferir o código de ética e a partir disso conseguir clientes, conseguir mostrar valor para a sociedade, principalmente no agronegócio. Então, quem aí é associado e ainda não viu, ela foi disponibilizada hoje, tá? E a Yasmin mandou lá no nosso grupo do Telegram exclusivo para associados o material com algumas ferramentas que a gente ensinou lá no Marco Zero, que certamente vão ajudar todos vocês para poder ampliar os seus resultados, tanto na advocacia ou em qualquer negócio que seja relacionado ao agronegócio, tá bom, gente? Tô vendo aqui, cadê o Francisco? Deixa eu ver se ele já tá aqui com a gente. Ó, ele já tá aqui, ó. Vou chamar ele. Acabei de chamar ele, gente, tá conectando aqui. Fala, Francisco, bom dia. Bom dia, Luiz, tudo bom? Tudo bom? Francisco, eu dei uma apresentada em você aqui, mas ela foi bem resumida. Queria que você se apresentasse aí para o pessoal de uma forma mais completa. Então, eu me formei, eu sou de Itabeba, São Paulo, me chamo Francisco Fogaça, me formei em 2017, fui prestar o exame da ordem em 2018 e comecei a advogar só em 2020. Não foi um ano muito bom para começar, né? Mas deu para ter uma experiência boa. Ah, que legal, Francisco. Mas me conta aqui, 2020 você começou a advogar e você já começou a advogar diretamente no agronegócio? Como é que foi? Você estava trabalhando com outras áreas também ou já estava focado? Então, primeiro ano de advocacia, a gente estava no balaio de gato, né? Exatamente. Mais previdenciário, direito de família e tal. Daí eu estava tentando definir um nicho para começar. Daí em setembro teve o evento da Abra. Foi minha esposa que viu, daí ela me avisou, daí eu assisti e pensei, nossa, que legal, aqui da região dá para conseguir um bom público com isso. E foi assim, tanto que no finalzinho do ano já apareceu o contrato de arrendamento e tal. E ainda tem muito para explorar aqui. E desde que você entrou para a Abra, você está falando aí, você direcionou seu atendimento para o agronegócio, né? Como que tem sido desde então? Você tem conseguido visualizar melhor as oportunidades? Você tem conseguido, por exemplo, surgiu um contrato de arrendamento. Da onde que surgiu isso? Como que essa pessoa falou, ó, o Francisco faz contrato de arrendamento? Então, a questão é que sempre teve lá, aqui na região é muito informal. A maioria é só contrato de boca mesmo. E depois comecei a estudar e tal, que eu percebi que tinha esse problema, eu só não tinha identificado ainda. Eu comecei a explicar às pessoas e tal, daí elas viram que realmente havia necessidade do advogado para o meu contrato e tal.
E também tem questão de imóvel rural, que aqui praticamente Itapeva até é mais regular, mas em volta na região, Ribeirão Branco, Nova Campina, a maior parte é regular. Essa parte também pode ser bem explorada. Muito legal, Francisco. Você sabe que esse negócio do contrato de boca que você está falando, no fio do bigode, né, como a Naive aqui mesmo diz, ela é muito comum. Eu estava fazendo um conteúdo que vai sair amanhã, inclusive, que é a respeito disso. E eu acho que isso é muito da percepção do produtor. E quando eu digo percepção do produtor, é o que ele tem enquanto vivência. Porque eu não sei, eu vou chutar que acontece isso na sua região e eu queria que vocês aí do chat também se manifestassem. Na região de vocês, é comum fazer contrato de boca. Eu sei disso, eu nem precisaria perguntar. Mas qual que vocês acham que é a motivação? Olha, eu tenho percebido, principalmente dos clientes que eu já atendi a respeito do contrato de arrendamento em si, que é muito mais uma questão histórica do que talvez uma questão de não querer ou de não fazer. Ou ele tem um modelinho lá, ele mesmo, que ele sempre preenche. Como que você vê isso aí na sua região, Francisco? É questão de costume mesmo, sempre foi assim, então para que eu vou mudar, né? Tanto que o primeiro problema que eu vi relacionado a isso, e que acabou virando contrato depois, foi de uma senhora de Ribeirão Branco, que o arrendatário já estava lá, se eu não me engano, uns 5 anos, e ele estava quase entrando com uma ação de uso campeão, por ser de boca. Daí acabou gerando esse problema, daí que ela resolveu regularizar em papel também. Não, que legal. E olha o risco que ela estava correndo, né? Gente, só para informar vocês, eventualmente alguém ainda não viu sobre isso, o contrato de arrendamento, ele é válido mesmo que no fio do bigode, mesmo que de boca, como o Francisco está falando. Só que, o que que dificulta? Por que que a gente sempre fala, olha, não faz de boca, sempre tem um papel escrito, alguém que assine? Porque é difícil de comprovar isso. Por exemplo, como que você comprova um contrato de boca? Testemunha. E se a testemunha mudou, morreu, ou por qualquer outro motivo não pode ser ouvida? Dificulta muito. E olha isso que o Francisco está falando, é a consequência que isso pode trazer para o produtor rural. Ah, ela já estava quase com o uso capião lá na porta dela. E aí ela resolveu regularizar essa situação. Olha o tamanho do problema que ela tem, né, Francisco? Por talvez nunca ter percebido o tanto que um pedaço de papel seria Sim. importante. Então, esse mesmo arrendatário, nós fomos sabendo depois, tinha outro terreno que ele arrendava, só que o proprietário mora no exterior, se não me engano, e acabou fazendo de boca também. Nesse ele acabou fazendo o campeão mesmo. E E foi acabou perdendo. procedente? Foi procedente o uso capião? Foi. Porque Nossa. não sei o que aconteceu, não conseguiram. Ele não respondeu a situação. Não sei se faleceu ou tão. Mas ele estava morando fora, não conseguiram contatar ele. Como só tinha a parte autora, daí acabou sendo Foi procedente. revel, provavelmente, né? Uhum. Ó, mas olha que coisa maluca que você está me falando, Francisco. A pessoa, ela tem uma propriedade, ela arrendou de boca para um terceiro, no caso, né? E ele provavelmente não era muito presente, ele morava no exterior, devia vir aqui uma, duas, Sim. três vezes no ano estourando, e ele perdeu a propriedade. E aí eu tenho muita gente como a gente atua no extrajudicial, eles falam assim, nossa, Luiz, mas como que você faz para mostrar para o produtor o valor do seu trabalho? E você olhando essa situação, o que que você pensa na hora? Então, foi a maneira que eu. Na verdade, essa história acabou ela vindo procurar mesmo. E através desse outro processo que a gente teve conhecimento, foi mais fácil demonstrar para os outros proprietários que há necessidade. Exatamente. Olha que coisa legal. Muitas vezes a gente não vê o valor do que a gente faz, por exemplo, nós advogados. Ah, eu vou fazer um contratinho ali, bater um contrato. Cara, o contrato podia ter salvado, sei lá quantos hectares era fazendo desse cara. Um contratinho e evitar que ele teria provavelmente uso capido. Claro que tem toda uma discussão judicial, gente. Estou falando que seria muito mais simples. Mas olha o peso que tem a nossa profissão. E aí a gente sempre volta naquela, né, Francisco? Quando a gente está na faculdade,
você provavelmente, assim como eu também, nunca aprendeu a dar valor num contrato quando não em uma ação judicial. Sim. Não só o contrato, que faculdade que aborda mais a parte processual só. Não se preocupa muito com. Não fugiu a palavra agora. Com a parte preventiva, né, Com extrajudicial. isso. É, Não se preocupa tanto com a extrajudicial. Tanto que acredito que durante o curso todo tinha praticamente uma professora que insistia muito na parte extrajudicial, que era de civil. Sempre falava, tentava solucionar a resolução do conflito através do acordo e tal. e isso eu acho que é um erro muito grande das ementas, por exemplo, das faculdades de Direito. Eu acho que eu falo, na verdade, toda live que tem, alguém fala isso e na hora eu penso, caramba, faculdade de Direito hoje em dia, se você for lá, tem processo civil, penal, do trabalho, sei lá, mais previdenciário, administrativo, e não tem, por exemplo, nenhum método de resolução. Ou, por exemplo, eles não ensinam o advogado a poder ver o valor do trabalho extrajudicial. Eles ensinam que o advogado, a profissão dele é atuar em processo. E eu tenho essa impressão da faculdade que eu fiz e das faculdades que eu já dei algumas aulas, que elas fomentam o litígio, se a gente puder falar dessa forma, né? Porque se eles não te ensinam, por exemplo, a ver um problema antes de acontecer, o que eles estão te falando? Olha, quando acontecer o problema, você dá um jeitinho lá com o seu cliente. Basicamente isso mesmo. Falta mais orientação na própria faculdade dessa parte de resolução de conflitos. Não, sem dúvida. A parte preventiva que é essencial e que hoje tem se descobrido o valor disso e as pessoas têm procurado mais, têm percebido que é muito mais barato hoje e muito mais saudável você contratar um advogado que saiba te contar que você está fazendo errado do que você esperar, por exemplo, perder uma terra inteira numa ação de uso capião. É isso. Até que eu brinquei com essa senhora, sogra de um amigo meu. Até brinquei com ele. Gasto com advogado vocês vão acabar tendo de qualquer jeito. A diferença é que se fizer preventivo vai acabar saindo mais barato ainda. Sabe quando você falou isso, sabe o que veio na minha cabeça? Aquela propaganda do Mastercard, por exemplo. Quanto custa um contrato de arrendamento X? Quanto custa perder uma propriedade? 2.000 X, 8.000 X, não sei quanto é. Mas assim, Exatamente. e a gente tem uma coisa, nós que somos advogados e nossos clientes também, a gente tem uma percepção muito difícil. Eu não sei se é porque a gente é de humanas, e isso eu acho que influencia diretamente, mas a gente tem dificuldade em perceber o valor econômico de um trabalho que não é diretamente ligado a números. Mas, por exemplo, Bem complicado. você fazendo um contrato de arrendamento, olha que coisa legal. Você fazendo um contrato de arrendamento e retirando dele a possibilidade, claro que tem algumas outras implicações que têm que ser analisadas, gente, mas você retirando a possibilidade dele de uso capião propriedade. Quanto que vale essa propriedade? 1 milhão? Olha, provavelmente você retirou um passivo dele de 1 milhão. Além da toda a dor de cabeça, o tempo que ele iria perder, que não tem preço. Né? Além de você ter além de você ter um contrato que é muito mais fácil de exigir na justiça, ele é executável, quando um advogado pega, além dele te orientar quanto aos prazos mínimos, além dele te orientar quanto à questão das benfeitorias, além dele te orientar quanto a questões ambientais. Então, assim, é um trabalho de muito valor e cabe a nós mostrar isso. Então, quando você me fala, olha, ele perdeu uma propriedade por uso capião porque ele não tinha um contrato, o contrato dele era no fio do bigode. Eu penso, que dó, caramba. Sim. Tanto a questão de sanfio de bigode, e aqui também, questão de prazo mínimo, eles não têm esse costume, é mais contrato de 1 ano, no máximo. E daí, Tem uma discussão jurisprudencial forte nesse sentido, né, Francisco? Mas, Francisco, me conta aqui, o que o pessoal planta aí na aqui em região? Itapeva mesmo, até o início da década, tinha uma pecuária forte. Daí a maior parte começou a plantação de soja. Soja é um Mas negócio legal, né? aqui, sim, praticamente, eu acredito que seja mais soja, milho, feijão, ficou nessa parte de grãos mesmo.
Pô, Francisco, você me fala que ano passado foi um ano ruim pra você começar a advogar no agronegócio. Cara, a saca tava R$ 150 aí, ó, estourando índices históricos. É, felizmente nessa parte aqui de Itapeva, os produtores de soja ainda não consegui nada, mas estamos trabalhando nisso. Mas isso aí é aos pouquinhos mesmo. Olha, você fez um contrato de arrendamento agora. Eu vi que você Uhum. produz conteúdo nas redes sociais, inclusive de arrendamento. Por isso que eu te perguntei, ô, Francisco, como que essa pessoa chegou até você? Cara, você está se posicionando. Você tá dizendo para as Sim. pessoas, quando você produz um conteúdo, fala assim, olha, eu sei sobre contrato de arrendamento. Então, quando as pessoas necessariamente precisam de um contrato de arrendamento, eles lembram do Francisco. Não tem como dizer que isso é desvinculado. Sim, isso foi no próprio evento da obra da FIAV ano passado, foi um dos assuntos que você tocou e que eu vi que poderia ser implementado aqui. Eu já tinha uma noção mais ou menos de como era o arrendamento das terras e sabia que podia aplicar. Não, muito legal. E o que que você tem visto, assim, qual que é a sua perspectiva? Porque quando a gente fala de agronegócio, a gente fala, olha, quase 25% do PIB, aqui em Minas, pelo menos, é um terço do PIB. Tem estado que chega a 50, igual Mato Grosso, um terço dos empregos diretamente ou indiretamente do Brasil são gerados por alguma atividade com o vínculo ao agronegócio. Qual que é a perspectiva que você tem para, por exemplo, advogar no agronegócio para esse 2021, sabendo desses números? E Então, que a saca de soja está R$ 150. para você ter uma ideia, tem muito público aqui. A cidade é uma cidade pequena, se não me engano são 90, menos de 100 mil habitantes, 15 mil trabalham diretamente com o agronegócio. Desses 15, 5, se não me engano, são produtores. Então tem muito campo para explorar aqui. Eu acredito que 2021 vai ser um ano bom nessa área. É um ano que a gente tem uma certeza, pelo menos, né, Francisco, de que a atividade não vai parar. Independente do que aconteça, fazendo chuva, fazendo sol, tendo pandemia ou não, eles vão continuar produzindo. E você tocou aí na questão dos grãos. é, não sei se você já deu uma olhada, mas a soja é um negócio incrível. Isso que eu ia falar aquela hora. Sim. A soja você pode olhar de sul a norte que vai ter alguém plantando soja. Ela hoje é a commodity mais exportada do Brasil. Ela balanceia a nossa balança comercial. Balanceia a balança, não, né? Ela deixa de forma mais compatível a nossa balança comercial. E agora ela está em falta no mercado. E aí vem aquela questão. O que que você acha que vai acontecer com isso? A gente está com um dólar alto, a saca alta, alguns produtores tentando rescindir esses contratos. O que que você vê aí na sua região? Que eles vão correr esse risco ou não? Que eles veem vantagem nisso ou não? Então, é exatamente isso que você disse. Eu vi que tem muitos produtores tentando rescindir os contratos para conseguir o aumento do preço. Eu acho que eles vão por esse caminho aqui também. O que eu tenho visto da maioria dos produtores também é que eles não estão. Claro que tem alguns que querem quebrar os contratos, mas a maioria quer seguir os contratos. Inclusive, não vou falar aqui, senão a Lohane vai brigar comigo. Mas é, a Lohane, ela gritou aqui que pode contar. No dia 23 de fevereiro, ô Francisco, até porque a gente acha que é um assunto muito legal, a gente vai fazer um workshop dentro da Abrada sobre esse negócio da revisão ou da quebra do contrato pela variação do valor da soja. Então, quem for associado e já tiver online aí, pode anotar. É dia 20, 23. Se 23 for terça-feira, é 23 de fevereiro, às 19 horas. Mas, Francisco, você começou a advogar no agronegócio e me conta aqui, você está gostando? Tô bastante. O público é bem interessante de se trabalhar. E você vê que. Qual que é a Mas, diferença que você vê? Por exemplo, você falou, no início eu estava trabalhando com o previdenciário, estava no balaio de gato, como você disse. Qual que é a diferença que você vê, por exemplo, do público do previdenciário ou dos outros que você atuava para o público do agronegócio? um negócio que eu notei é que eles demoram um pouco mais para pegar confiança, mas quando eles pegam confiança na gente, já começa. Ah, você pode fazer isso também, tal, tal. E engloba
outras áreas também, porque acaba sendo um negócio de família, na maior parte dos casos. Então você começa com parte de arrendamento, mas mais pra frente vai ter a sucessão também. E isso é legal que você está falando. Principalmente a questão dele ser desconfiado. A gente não pode esquecer que o produtor rural, ele foi muito enganado durante muito tempo. Então, assim, ele já passou Uhum. por diversas situações difíceis e ele em si já trabalha num negócio de alto risco. Ele tem uma empresa a céu aberto. E um negócio legal que eu achei que você ressaltou e que eu vejo isso de forma muito clara também, e eu acho que é independente da região onde a pessoa trabalha ou produz, que é a questão do vínculo familiar. Quando a gente está falando de agronegócio, a gente está falando necessariamente de uma família. Assim, aqui, pelo menos os que eu conheci até agora, praticamente todos, os filhos estão dando faculdade, estão fazendo agronomia para ajudar na produção. Eu acredito que todos vão seguir esse caminho também. E E, tem e- muito que trabalhar no esporte familiar. Pode falar. deu uma travadinha que eu estava esperando para ver se ia dar delay. É, e isso é legal, porque quando a gente traz questões familiares, eu acho que para qualquer âmbito, a gente acaba com uma gama de outras possibilidades. A gente já entra então, desde questão sucessória, igual você falou. Ah, aqui eles é família, então os filhos geralmente já estão fazendo agronomia. É a questão da passagem do bastão, né? Geralmente é o que acontece. E isso é uma coisa que, em especial nós que trabalhamos com a questão jurídica, podemos auxiliar muito. E auxiliar que seja feita de forma segura, né? Sim. Tanto que na cidade mesmo eu não identifiquei ninguém que trabalhe com essa parte de sucessão. E pelo menos a maioria que eu vejo acaba ficando tudo para tudo na hora da partilha mesmo, sem planejamento anterior. Daí acaba gerando mais dor de cabeça para os filhos. E dor de cabeça que não necessariamente precisaria existir, né? Quando a gente fala da Sim. sucessão, principalmente, a gente sempre tem que lembrar que a gente está lidando primeiro com família, segundo que envolve terra, e tem algumas questões que a gente tem que analisar. A primeira, será que quando for ocorrer a sucessão, por algum imbróglio, seja burocrático ou de qualquer outra ordem, essa produção vai ficar parada? Porque pode acontecer de durante o inventário, Uhum. durante alguns ciclos, eles não conseguirem implantar. Então, muitas vezes eles perguntam, mas qual que é o maior problema disso? É resolver no inventário? Olha, pode ser. E pode ser que ele fique sem produzir 1 ano, 2 anos. Ou, por exemplo, tem um pessoal que me procurou, eles estão procurando para comprar uma propriedade. Eles foram comprar uma propriedade e ela está em processo de inventário. Só dela estar em processo de inventário, ela necessariamente desvaloriza. Ah, sim. Tanto que, como eu tinha falado antes, boa parte das propriedades rurais aqui, elas não têm escritura justamente por causa disso. Não foi feita a partilha corretamente, então acabam meio que passando só por contrato de compra e venda informalmente. Então, tanto que para regularização, a maioria acaba fazendo os campeonatos judiciais depois. Cara, é bem, Francisco, você tá num oceano azul aí, hein? Você pode. Olha que negócio legal. Ele está num lugar onde as pessoas não desenvolvem o processo de sucessão de forma, da forma correta, se a gente pode falar dessa forma, não que seja correto ou incorreto, e a partir disso eles criam outro problema. Porque como eles não resolvem o problema, eles passam um contrato, provavelmente fundo de gaveta, que não passa escritura, e passam para frente. Aí o que acontece? A pessoa espera um determinado prazo de tempo para fazer o uso campeão, é isso? Isso mesmo. Muitas vezes nem tem a escritura mesmo, não foi feita a divisão, daí o proprietário morreu, ficou com os filhos, eles dividem de qualquer jeito e fazem o contrato. Olha que Tanto legal. que, até achei engraçado quando contaram, tanto que quem fazia o contrato na cidade vizinha aqui era um contador, ele tinha uma Isso, linha pronta para encher. é muito comum os contadores assessorarem, acho que não só os produtores, né, os empresários no geral com contratos.
E até achei legal o Rodrigo falar aqui, ó. Eu ia comentar isso agora. A dificuldade que é também para o produtor, quando ele não tem uma propriedade, dele conseguir, ou regularizada no caso, ele não conseguiu crédito rural. E o crédito rural que Hum, hoje, com toda certeza, é essencial para o desenvolvimento da atividade. Então, olha que legal, o Francisco lá, ele fala, olha, posso regularizar sua propriedade, quais são os benefícios? Ah, o primeiro, você vai ter acesso ao crédito rural. O cara já salta o olho, ele fala, caramba, posso financiar, por exemplo, um maquinário em 5 anos, com alguns anos de carência? Pode. Posso pegar custeio com juros subsidiado? Pode. Mas só, né, Francisco, a partir da regularização da hum, propriedade. sim. Nessa parte de crédito rural também, uma coisa que tem crescido bastante na região são as operações de troca. As próprias, no caso que acho que as maiores são a Bayer e Tradings. a isso, elas mesmas já vendem os insumos com contrato de cultura diretamente para o produtor, que evita bastante essa parte de burocracia e eles conseguem negociar mais livremente. Isso aí que o Francisco está falando é uma coisa, uma prática muito comum e muito interessante para o produtor. E até gerou um imbróglio agora com muitos produtores, mas assim, eles, antes de plantar, eles já vendem a produção, gente. Então, essa venda futura que ele está falando é isso. Então, ou seja, chega um ano antes da safra, ele vai lá com a Bayer ou com o Ultra Trading e fala, olha, vou fechar aqui com vocês 3.000 sacas, vocês me fornecem os insumos e eu te entrego lá daqui a um ano. Então, é isso que ele está Isso, falando. então, só para complementar, está crescendo tanto que ultimamente tenho visto até essa parte de barter com maquinário, o pessoal da New Holland vendendo trator, achei bem interessante. É uma política que destrava, né? Porque, principalmente quando você tem uma commodity como a soja, você consegue girar o crédito do produtor ali de uma forma mais simples. E esse negócio da soja é tão louco que, se a gente for ver, o produtor ele não fala em dinheiro muitas vezes, ele fala em saca de soja. E isso chega num ponto de coisa mais louca ainda. Por exemplo, aqui na minha região, a gente trabalha muito com HF, que é hortifruti, que é alho, cebola, cenoura. E mesmo que a pessoa não plante soja, ela muitas vezes mede a questão financeira do negócio dela em soja. Interessante mesmo. Aqui, se eu não me engano, em Ribeirão Branco, que é a cidade vizinha, lá a maior parte da produção é de hortifruti, principalmente de tomate. Lá eles costumam fazer isso também, precificar no saco da soja. Você fala de tomate, eu lembro do meu sogro. Meu sogro, ele plantou tomate durante o período, ele falou que sofreu muito com tomate. Eu acho, e ele conta rindo hoje, na época foi bem difícil, né? Mas eu acho muito engraçado. E tomate que é uma produção legal, viu? Teve algumas épocas, tem alguns anos, você que é da região, você vai lembrar melhor. O pessoal acertou um preço de tomate aí que eles regularizaram a vida deles toda e ainda compraram maquinário, investiram um monte de coisa. O pessoal ali de verão costuma falar, quando acerta, muda a vida, mas quando tem um problema também, perde a produção toda. O meu sogro fala isso de batata. Ele fala assim: olha, dívida de batata só batata paga. Ou seja, se você acertar o ano, você vai ganhar muito dinheiro. Mas se errar também, só com uma boa safra de batata que você vai conseguir pagar aquela dívida. E no agronegócio a gente tem muito isso mesmo, com várias e várias culturas. E Francisco, me conta aqui. Você já está indo aí para o seu segundo ano de advocacia no agronegócio. E além dos contratos de arrendamento, o que você tem visto de oportunidade aí na sua região? Você me falou que tem tomate, tem até uma questão que eu não sei se Sim. você viu. Pode falar. Então, a nossa parte de tomate, na cidade vizinha aqui, eu estou estudando bastante a parte de compliance trabalhista, que eles usam bastante trabalhadores. Eu acredito que seja uma boa oportunidade também. Sabe uma oportunidade legal para quem trabalha principalmente com vegetais frescos, que a gente fala, no caso o tomate, é a questão da rastreabilidade. Eu teria que olhar, eu não tenho certeza, mas eu acho que o tomate já está com obrigatoriedade da rastreabilidade.
Então, a implementação desses procedimentos de rastreabilidade, elas podem ser feitas, inclusive, por advogados, e eu até indico que sejam feitas. São procedimentos que assim, é uma burocracia a mais, mas que ela pode evitar multas milionárias para o produtor rural. Então, é uma oportunidade que muitas vezes ninguém está vendo. Eu lembro que o primeiro processo de rastreabilidade que eu fiz, de implantação, quando eu fui pesquisar sobre, a única coisa que eu achei foi a própria portaria da Anvisa. Eu não achei nenhum artigo, eu não achei nem... Ou seja, quem que está olhando para isso? Ninguém. Essa parte de estabilidade, estudei pouco também, uma área que preciso me aprofundar mais. Não, e é bem legal, viu, Francisco? Ela é nada mais do que loteamento de produtos e saber de onde veio e para onde vai. Então, assim, não tem muito segredo. Agora, a questão da compliance, que você está falando, é um campo que eu vejo ainda que é muito pouco explorado e que ele gera, muitas vezes, você vai trazer a compliance para prejudicar o colaborador. Na verdade, eu vejo o procedimento de compliance como muito mais um procedimento de adequação social, onde todo mundo vai receber o que precisa dentro da folha, do que necessariamente prejudicar o trabalhador. Ah, sim. Então, aquela questão, vai ter um gasto para o produtor e tal, mas é justamente para prevenir ele de evitar algum acidente de trabalho, ou, basicamente, evitar ter dor de cabeça ou processos futuros. Não, e outra coisa, né? Quando você tem um procedimento de compliance, você consegue adequar não só. A gente não adequa só o. Todo mundo fala assim, mas vocês adequam só a folha. Não, você não adequa só a folha de pagamento. Você vê se ele está recebendo os EPIs, se os EPIs são aqueles mesmos. Você pode ouvir os colaboradores, por exemplo, por uma caixinha de ouvidoria, nas quais eles vão falar: olha, a gente está com esse problema aqui, aquele ali, que muitas vezes o próprio o próprio colaborador, ele não quer se manifestar dentro da empresa. Ele fala, olha, com quem que eu vou reclamar esse problema? Será que eles vão achar ruim comigo? Ou será que eu posso ser demitido por reclamar? E muitas vezes, aquela sugestão vai aumentar a produtividade de todo mundo, vai levar uma qualidade de vida muito melhor para o trabalhador. Então, a gente tem que sempre perceber isso como, como uma interseção dos dois lados para boas práticas. Sim. Muitas vezes tem soluções que nem chegam a ser tão onerosas para o produtor. Tem aquela questão mesmo do local de alimentação, que até determinado número de funcionários pode ser aquela tenda mesmo, né? Desculpa, eu Não não lembro consegui te onde ouvir, que. Francis, deu uma cortadinha. Então, se eu não me engano, até determinado número de funcionários, você pode usar um local coberto. Se eu não me engano, teve gente que fez no próprio caminhão de transporte, para usar uma tenda. A alimentação, né? Uhum. Isso, eles fazem com... Tem várias formas que eles fazem a questão da alimentação no campo. Tem gente que faz a tenda, tem gente que faz um toldo no próprio ônibus de transporte, tem gente que compra container, e tudo isso dá para adequar. Mas eu acho que uma coisa que é interessante se fazer, porque quando a gente fala principalmente dessa questão de mão de obra no campo, ela é muito onerosa, porque no campo não tem estrutura, basicamente. No campo não tem como você ter um refeitório, porque a pessoa nem ela vai girar toda aquela fazenda que é enorme e eles precisam comer em todos os lugares onde eles vão plantar. Então, por exemplo, colocar 2 turnos de almoço, por exemplo, você reduz a metade, na verdade, você dobra, né, o tamanho do seu refeitório com a simples mudança do horário de almoço dos colaboradores. Sim. Do horário de almoço, dos turnos também. Sim, dos turnos. Uma... E um negócio que a gente viu, Francisco, a gente já fez o teste aqui no escritório. Teve um cliente nosso, o que aconteceu? Eles tinham um grande problema, que eles tinham muitas horas extras. E eles tinham outro problema, porque a gente sugeriu, olha, então contratem mais pessoas. Eles falaram, olha, Luiz e Lohane, no caso, não tem como a gente contratar mais pessoas, porque não tem onde a gente botar essas pessoas para trabalhar. Eles tinham um problema gigantesco de espaço físico. O que a gente fez, que você falou da mudança de turno, que eu achei fantástico. A gente propôs turnos 6 horas, ou seja, cada colaborador ia trabalhar 6 horas por produção,
E a partir disso, a gente tirou o produtor fornecia alimentação, então ele fornecia uma marmita para todo mundo que trabalhava lá às 8 horas. E além disso, o colaborador trabalhava às 8 horas. O que aconteceu? A gente mudou para 6 horas, o produtor rural começou a oferecer um lanche, porque com 6 horas você pausa só 15 minutos, então ele diminuiu o custo dele. E os colaboradores, de uma forma muito mais legal, eles começaram a produzir mais em 6 horas do que em 8. Não sei se é porque as 2 últimas horas eles já estavam mais desgastados, mas enfim, no fim todo mundo ficou feliz. Então, muitas vezes a análise que a gente tem que fazer é um negócio muito mais de gerência do que de direito propriamente dito. Sim. Não. Uma questão, se eu não me engano, foi Lohane que falou uma vez, e eu vi em duas propriedades aqui, de o próprio tratorista abastecer o trator e ter que pagar o adicional de periculosidade para cada um. Periculosidade. Sim. Isso é uma outra coisa que é uma coisa simples de resolver, né, Francisco? A gente olha e fala, caramba. Porque, só contextualizando, gente, o que o Francisco está falando, os tratoristas, eles geralmente recebem bem. As pessoas que trabalham no campo, elas são, na maioria das vezes, remuneradas de forma maior do que quem trabalha na cidade. Então, quando você fala assim, o próprio tratorista, ele abastece, e tem-se a previsão de que quem abastece com tanque de óleo diesel, ele tem que receber periculosidade. Você está falando de periculosidade em cima de um salário muito mais alto. Não sei qual é o piso de um tratorista, para ser sincero, mas deve girar em uns R$ 3.000, R$ 2.500. Então, uma porcentagem em cima disso, quando você pode, por exemplo, contratar um colaborador ganhando um salário mínimo ou o piso da categoria dele, e em cima dele colocar a periculosidade para abastecer todos os tratores e caminhões da propriedade. Você tira a periculosidade de 10 pessoas, por exemplo, e ainda tem um colaborador a mais. Isso, e o cálculo vai ser sobre o salário mínimo que ele está recebendo. Eu cheguei a fazer esse cálculo, se não me engano, se eles contratassem um colaborador exclusivamente para isso, ia dar o entorno de, pagando o salário dele, ia dar o entorno de R$ 1.000, alguma coisa assim, a menos ainda. O salário já com a periculosidade inclusa. Olha que coisa legal, gente. Olha essa solução que o Francisco está levando para o cliente dele. É uma solução que provavelmente ninguém vê, porque ninguém vai na propriedade, né? Mas uma simples pergunta pode fazer o produtor economizar, dependendo do tamanho da propriedade, aí R$ 10.000 por mês e ainda levar segurança para ele. E também é menos risco de... Pode continuar. Pode falar. Eu ia falar que só com o trabalhador mexendo exclusivamente com isso, o risco também é menor do que o tratorista que já está trabalhando o dia todo, para você, às vezes se distrai. Não, o risco é maior, fora que quando você tem 10 pessoas abastecendo, necessariamente o controle que você tem daquele óleo diesel, ele é muito mais difícil. Uma coisa é se você tem uma pessoa para cobrar, olha, quanto você abasteceu, cadê a fichinha? Agora você ter 10 pessoas, e sendo que as 10 pessoas pegam, por exemplo, o tratorista, ele pega, vai lá pulverizar lá não sei aonde, volta correndo porque vai chover, esquece de anotar a fichinha. Agora, se você tem uma pessoa necessariamente, exclusivamente para abastecer e controlar o diesel, como que a pessoa vai falar assim, não, eu não consigo? O tratorista a gente ainda pode compreender, olha, estava indo chover, eu vim aqui correndo abastecer para pulverizar antes, ou arrancar, não sei. Então, é uma coisa que você traz uma solução para a pessoa que às vezes é uma economia do controle de diesel que ele vai ter, talvez compense já muito mais do que a periculosidade que ele estava pagando. Sim, isso eu vi que é meio comum também, deixar para anotar tudo no final do dia. E isso aí é um grande desafio mesmo, deixar para anotar no fim do dia e não preencher o checklist do maquinário. Que eles esquecem de preencher, aí às vezes vai lá e funde o motor do trator porque não está preenchendo o checklist, não conferiu o óleo, enfim. Então, são soluções que a gente tem como trabalhar no âmbito jurídico, ainda que não sejam jurídicas, e trazer solução. Quando a gente fala de prevenção, a gente fala muito disso. Não tem como a gente dissociar essa questão administrativa. E fugindo talvez um pouquinho da seara trabalhista, Francisco, às vezes a solução jurídica que a gente pode levar para o produtor rural é ele ter uma autonomia decisória. Isso parece uma coisa muito louca quando a gente vivencia, mas quando você tem vários sócios,
muitas vezes não se resolve porque um deles não tem como tomar a decisão sozinho. Então você tem que criar válvulas de escape. Por exemplo, a diferença entre você vender a mercadoria essa semana e na semana que vem pode ser a diferença entre você ter lucro e prejuízo. Então, a criação, por exemplo, de regras como essas fazem parte do âmbito preventivo e que geram muito mais resultado a longo prazo do que práticas ligadas ao pós-preventivo ou ao judicial em si, né? E a gente tem uma variedade de coisas que dá para fazer sobre isso e que muitas vezes a gente não percebe. E o que mais me dói é que as pessoas acham que isso não é trabalho de advogado. Uhum. Ah, aquela questão. Tá, os advogados estão acostumados a vir desde a própria faculdade com esse pensamento processualista, daí acabou passando essa impressão para as outras pessoas também. Ah, sem dúvida. E isso é uma coisa extremamente complicada. Mas, Francisco, me conta aí. Estou fazendo essa pergunta para todo mundo que a gente está fazendo live e é um feedback para a gente também. Eu queria saber o que você tem achado da Abra desde que você entrou em setembro de 2020. Eu achei um lugar muito bom para compartilhamento de ideias que passa para a gente essa sensação de confiança. Você pode perguntar qualquer coisa e não vão te julgar, então dá a impressão de você estar em casa mesmo. Quando você pode falar o que quiser, que não vai receber uma crítica às vezes. Francisco, quando você fala assim, quando eu estou em casa, você acha que isso traz mais segurança, por exemplo, para você começar a advogar no agronegócio? Sendo que é um setor novo, que não se encontra material e que muitas vezes a gente tem uma concorrência na advocacia que não é tão solidária. Não, sim, principalmente por muitas vezes o pessoal passa uma dúvida que nós nem tivemos ainda e a gente vê a dúvida deles e vai procurar. Não lembro que tinha colocado alguma coisa, era referente a arrendamento, mas era de uma. Não lembro a empresa agora, mas a questão é que era uma grande empresa que arrendava e depois ele encontrou jurisprudência que o Estatuto da Terra não se aplica a grandes empresas. Eu fui pesquisar mais Mozilla, sobre né? acabei encontrando um seminário bem legal do STJ, se não me engano, e tinha uns assuntos, além desse, tinha mais assuntos interessantes. E eu acho isso mais legal também, Francisco. Quando tem uma dúvida na comunidade, eu leio a dúvida e todos os comentários que tem embaixo. E já aconteceu comigo, e não foi só uma vez, de cliente meu me ligar e perguntar alguma coisa que eu nunca tinha visto e que eu li na comunidade, e a partir daquilo eu já tinha um pensamento consolidado a respeito daquilo. Porque a gente sempre dá uma pesquisadinha, começa a se atentar para aquilo. Então eu acho isso realmente fantástico também, esse lugar onde a gente pode perguntar e aprender coisas práticas, coisas que a gente não acha em livros. Mas que o problema que outro está tendo agora, a gente pode não ter tido ainda, mas tem uma grande possibilidade de ter no futuro. Então, já vamos estudar para prevenir isso. Francisco, queria muito te agradecer por ter disponibilizado sua segunda para estar aqui comigo, para falar um pouquinho aí da sua região, da questão do tomate, da soja, dos contratos de arrendamento. Achei muito legal a questão principalmente do uso capião. Achei uma força de convencimento para o produtor rural que quer fazer o contrato no fio do bigode muito forte. Então, assim, eu que agradeço pelo espaço e, não sei, quando espero que esse ano 2021 melhore um pouco a situação para a gente e espero poder adquirir mais conhecimento para poder compartilhar também. Certamente, Francisco, vai compartilhando com a gente, vamos construindo isso juntos. Eu acho que isso é o mais gostoso e o mais importante mesmo dentro da Abrada. Francisco, muito obrigado. Gente, muito obrigado quem esteve aqui com a gente, que acompanhou a live. Espero que tenham gostado. Muita informação legal aqui. Agradecer de novo ao Francisco. E eu acho que nós nos vemos amanhã, né, Francisco? Você sabe que amanhã tem aula, né? Sobre a empenhorabilidade da pequena propriedade rural. Vai ser muito legal. Vai ser com o Miron Biazos, ele tem mestrado nessa área, terça e quarta, inclusive. Já adiantando também, dando outro spoiler aqui, que eu adoro dar spoiler.
Na terça ele vai dar uma parte mais teórica, ele mandou o plano de ensino da aula já. E na quarta ele vai dar a parte prática mesmo, para a gente poder aprender como funciona o tete-a-tete, que a gente fala dessa forma. Então, estou esperando todos vocês lá, isso inclui você, Francisco. Como sempre, às 19 horas de Brasília, vocês vão receber o link para poder participar ao vivo. Um grande abraço, gente. Fiquem com Deus.